a minha dor e a sua dor. Ele se fez maldição por nós. Você pode imaginar o tamanho dessa grandeza? O tamanho desse amor? Que maravilhosa graça. Ele não nos imputou aquilo que merecíamos. Pastor Fábio disse esses dias. Mas a graça dele nos alcançou. E ele está lá, à destra do Pai, mas olhando para nós, contemplando as nossas vidas, sabendo cada situação que temos passado, cada dificuldade, e Ele não nos deixa só. Ele tem olhado para nós, Ele tem contemplado os dias difíceis, Ele tem contemplado as lutas, o mundo em que vivemos, porque o mundo em que vivemos é uma batalha, é uma guerra, mas Ele já venceu por nós. E nós temos muito motivo para celebrar aquele que vive, para celebrar aquele que reina, para celebrar aquele que levou, aquele que se fez maldição por nós, e hoje nos dá a oportunidade de lembrarmos daquele momento e participarmos do corpo e do sangue dele. Que maravilhosa graça, que amor incomparável. Você que pode, se coloque de pé. E é dessa graça, é desse Jesus, é dessa bondade que nós vamos falar nesse momento. Gostaria que você abrisse a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Algumas versões dizem, levantou aos céus e orou. Pai, é chegada a hora. Somente aqui. Feche seus olhos, curve a tua cabeça. E ore ao Senhor, para que o Senhor ministre ao teu coração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, Senhor, para compartilharmos, Senhor, da tua palavra, Senhor. Que o Senhor prepare os nossos corações, o nosso ouvido, Senhor. Que venhamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Senhor. Porque foi tudo por amor. E foi tudo por nós, Pai. E nós te louvamos por isso, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada pela tua graça, Senhor, que tem sido derramada sobre nós. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Podeis sentar. Aleluia. Toda a Bíblia é maravilhosa. Mas eu gosto muito do livro de João, muito. Porque no livro de João a gente vê todo o cuidado de Jesus para conosco. Jesus em todo momento tentando alertar o seu povo, Jesus em todo momento dizendo ao povo que não ficariam só, que Ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito Consolador. Em todo momento Ele nos preparando para o que há de vir, para o que enfrentaremos. E aqui nesse texto de João, no capítulo 17, tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? No capítulo 16, Jesus ministra aos seus discípulos. Jesus vai falando aos seus discípulos que está chegando a hora de Jesus. Qual a hora? A crucificação. O Calvário estava se aproximando. O cumprimento da missão de Jesus estava se aproximando. E quando ele fala isso aos seus discípulos, os discípulos se entristecem. Porque Jesus diz para eles, a hora está chegando, eu vou para junto do Pai. E eles se entristecem. João diz no texto que eles se entristecem. Aí Jesus pega e diz aos discípulos, por que eu lhes falei isso? Vocês estão entristecidos? Não
é para ficar entristecido. Porque se eu não for, o Consolador não virá. É necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. E vocês vão ficar tristes agora, mas vocês terão alegria plena. Vocês gozarão de alegria plena. E Jesus está preparando aos discípulos para que iria acontecer. E dizendo a eles, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer. Mas olha, ele diz aqui no finalzinho, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no capítulo 17, quando, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Jesus, ali no 16, ele começa a ministrar aos seus discípulos, e no capítulo 17, Jesus ora ao Pai. Você tem noção disso? Jesus agora ora em favor dos discípulos, e eu quero afirmar aqui para nós, que Jesus não só ora em favor do discípulo, como ora ao nosso favor. Jesus agora, ele tem um papo com Deus, ele tem um papo com o seu Pai. E eu quero dizer para nós nessa noite, alguns dos assuntos que Jesus falou com o Pai. E Jesus, ele sempre está nos ensinando, Jesus está sempre mostrando alguma coisa. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar, ele nos dá uma oração modelo, e nesta oração, aqui a Bíblia diz, a oração sacerdotal, Jesus agora ora a Deus Pai, para pedir algo para nós, aos seus discípulos e para nós. Por que eu digo para nós? Porque no verso 20 aqui, ele diz assim, ó, não rogo somente por estes, não rogo somente pelos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus agora ora ao Pai, não somente para os discípulos ali que ele estava falando, mas por todos nós. Jesus pede ao Senhor ao nosso favor. Você tem noção disso? Ele quem ora por nós. Ouvimos seus ensinamentos em Mateus 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Mas agora estamos ouvindo a sua própria oração por nós. Suas prioridades e desejo nessa oração somos nós. Olha que maravilha. As prioridades de Jesus e os desejos de Jesus agora é em meu favor e em seu favor. Olha que coisa grandiosa, saber que o nosso Senhor Jesus intercede por nós. Nós não estamos sozinhos. Deus contempla nossas vidas, Jesus está atento a tudo que está nos acontecendo. Jesus orou pelos seus discípulos. Jesus ora pelos seus discípulos, sabendo das dificuldades que enfrentariam. Ele disse, olha, vocês vão sofrer perseguições, vocês vão sofrer lutas. E ele ora ao Senhor, ao Deus Pai, em nosso favor. No verso 9 ele diz, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha que coisa linda. Por aqueles que me deste. Nós somos um presente de Deus dado ao Senhor Jesus. Você é um presente de Deus dado ao Senhor Jesus. E ele diz, eu não rogo pelo mundo, porque o mundo, ele sabia que nós precisaríamos cumprir o propósito de Deus. E ele não queria frustrar os propósitos de Deus, porque estar no mundo é cumprir uma missão. Estar no mundo é cumprir um propósito de Deus. Eu e você fomos chamados para cumprir uma missão. Fomos chamados para cumprir um propósito de Deus. E aí Jesus diz, eu não estou rogando pelo mundo, mas eu estou rogando por aqueles que o Senhor me deu. Nós fomos dados a Jesus, por Deus, um presente a Jesus. Então se considere um presente. Jesus hoje intercede por nós. Em Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sabia de toda a dificuldade que nós enfrentaríamos.
Jesus sabia que nós iríamos viver no mundo, mas que nós estaríamos no mundo só de passagem. Jesus diz isso no capítulo 17 de João, ele diz: Senhor, Pai, eu não sou do mundo, assim como eles também não são. E eu não oro pelo mundo, eu oro para eles, para que o Senhor Deus esteja com eles, para que Deus Pai esteja com eles, porque eles vão passar aflições, eles vão passar lutas, eles vão passar perseguições, eles vão sofrer dores. E a preocupação de Jesus é que nós não viéssemos abandonar a fé, porque se nós nos envolvermos com as coisas do mundo, nós iríamos abandonar a fé, porque é isso que acontece. Se as coisas do mundo entram no nosso coração, o sistema do mundo, porque o sistema do mundo ele é totalmente contrário à palavra de Deus. O sistema do mundo para o casamento é de uma maneira, o princípio de Deus é outro. O sistema do mundo para a criação e educação dos nossos filhos é de uma maneira, e os princípios de Deus é outro. E nós precisamos viver os princípios de Deus, aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então Jesus orou pelos seus discípulos e Jesus ora por nós hoje. Jesus intercede ao nosso favor. Quando estamos passando uma dificuldade, Ele intercede por nós. O mundo é um campo de batalha, onde as forças de Satanás e aqueles que estão sob a autoridade de Deus estão em guerra. Nós vivemos numa luta constante, como diz, é a luta da carne contra o espírito, porque a nossa carne quer fazer tudo aquilo que é o contrário à palavra de Deus, mas nós precisamos fortalecer o nosso espírito para vencer as ciladas do inimigo. Então Jesus orou pelos seus discípulos e ora por nós hoje. Foi tudo por amor e foi tudo por você. Jesus orou ao Pai por unidade. No versos 11. Vai acompanhando aí, irmãos. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Jesus orou ao Pai por nós, em favor das nossas vidas, porque sabia que nós enfrentaríamos perseguições, lutas, dores, sofrimentos. E para que nós não viéssemos nos corromper com o mundo, e agora Ele ora ao Pai por proteção. Por unidade. Unidade, estar unido, estar em comunhão. Nós temos ouvido muito esses tempos aí sobre igreja, o que é igreja? Pastor Fábio tem falado muito sobre isso, unidade. Unidade é viver em comunhão. Unidade é se preocupar um com o outro. E Jesus, Ele orou por isso, porque uma igreja, ela vive em unidade. Um servo do Senhor, aquele que vive a palavra de Deus, ela vive em unidade. Ela se preocupa com o irmão. Ela quer saber o que está acontecendo, se o irmão está precisando de alguma coisa, se está precisando de alguma ajuda. A palavra de Deus diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andamos na luz, se somos do Senhor, nós temos comunhão com o outro. Nós precisamos viver essa comunhão na prática. Igreja é isso. Uma certa feita o pastor Fábio falou que como pode uma família, nós somos uma família da fé. E como pode uma família, como você chega na casa da sua mãe, por exemplo, você entra direto, vai para o quarto, vai para a sala, vai para a cozinha, vai embora, sem dizer um oi, sem dizer um olá, sem perguntar como está. Isso não é natural, isso não é normal. O normal é a família se preocupar um com o outro, e nós somos a família da fé. E Jesus ora por isso, para que houvesse unidade, para que houvesse comunhão, para que nós viéssemos se preocupar com a dor do outro, com o que está acontecendo, enviar uma mensagem, saber o que está acontecendo, um telefonema, como vai, está tudo bem, sentir sua falta. Isso é igreja. Se não está tendo esse desejo dentro de nós, porque se estamos firmes em Deus, se estamos tendo comunhão com Deus, automaticamente temos comunhão com a igreja. Automaticamente temos comunhão com os irmãos. Automaticamente desejamos estar juntos.
desejo de estar junto, se não conseguimos enxergar a necessidade do outro, algumas coisas estão acontecendo. Pode ser um sintoma que temos de pouca comunhão com Deus ou quase nenhuma. Se não há essa preocupação com a igreja do Senhor, se não há essa unidade, ou estamos com pouco relacionamento com Deus ou quase nenhum. Porque quanto mais nos achegarmos a Deus, mais unidos nós estaremos com os irmãos. E Jesus ora por isso. É um desejo de Jesus. Quando Jesus ora ao Pai e diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor, com o Pai, que eles sejam um, que eles vivam nessa unidade. Então, é um desejo do coração de Jesus. Se é um desejo do coração de Jesus, por que nós não nos preocupamos uns com os outros? Por que nós não sentimos a falta um dos outros? Por que nós não nos compadecemos com a dor um dos outros? A Bíblia diz que é para nós nos alegrarmos com o que se alegra e chorar com aqueles que choram. Então, se Jesus era um desejo dele, se ele orou ao Pai para que nós vivêssemos em unidade, era um desejo do coração de Jesus, era uma vontade de Jesus. Então eu quero dizer para mim e para você nessa noite, pensa um pouquinho, o quanto nós desejamos estar junto, o quanto nós queremos estar, nos aproximar, compartilhar, visitar, se alegrar, olhar para o pastor Rentes e falar: glória a Deus pela sua vitória, estamos juntos nessa vitória. Olhar para alguém e falar: poxa, eu senti falta do irmão Ciro, eu vou mandar uma mensagem para o irmão Ciro, Deus te abençoe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Se compadecer, sentir falta, querer estar junto, querer visitar, isso é igreja. Pastor Fábio vive falando isso durante essa série de mensagem. E se é um desejo no coração de Jesus, deveria ser um desejo que ardesse no nosso coração também. Então, Jesus orou por unidade. Outra oração de Jesus, por proteção. Proteção, eu fui procurar no dicionário, diz: cuidado com alguém mais fraco. Ele orou ao Deus Pai, porque o Deus Pai tem todo o poder, porque o Deus Pai é soberano, porque o Deus Pai cuida, porque o Deus Pai tem autoridade. Então ele orou por nós que somos mais fracos. Jesus orou pedindo a Deus que nos guardasse, que nos livrasse do mal. O inimigo das nossas almas, a palavra de Deus diz que ele anda bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. O inimigo das nossas almas está buscando uma brecha para nos tragar. E Jesus sabia disso, desse cuidado que precisaríamos ter, e ele ora ao Pai pela minha e pela sua proteção. Você tem noção que quem te protege é Deus? Você tem noção de quem te guarda é Deus? A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Ele ora ao Senhor para nos proteger, ele ora a Deus para nos guardar. Amada igreja do Senhor, é uma oração de Jesus ao nosso favor. É a oração mais importante da Bíblia, porque é em nosso favor. É pedindo pelo povo de Deus, é pedindo pela igreja de Deus, é pedindo para Deus nos guardar, para Deus nos livrar, porque os dias seriam maus, a dificuldade viria, as afrontas viria, perseguições viria, e ele agora diz: Pai, guarda-os. No verso 15 ele diz: não peço que o tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. O mundo, como eu já disse, é esse sistema corrompido, esse sistema que quer nos tirar da presença do Senhor, essa mídia que quer nos corromper, roubar os princípios de Jesus. E Jesus agora diz: não tire dos mundos, porque há um propósito deles no mundo. Assim como eu cumpri, Jesus estava dizendo: eu cumpri o meu propósito.
Está chegando aí para mim o Calvário, está chegando aí para mim o sofrimento, mas eu vou cumprir o propósito para que a alegria deles seja constante, para que a alegria deles seja eterna. A preocupação de Jesus em todo momento com a minha e com a sua vida. Porque o diabo anda buscando quem ele possa tragar. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Nós estávamos conversando sobre isso no discipulado. São pequenas coisas, são pequenas palavras que às vezes vêm nos corromper. São amizades que querem nos roubar da presença de Deus. E isso tudo é cilada, é armadilha do inimigo. E Jesus agora pede a Deus para que nos guardasse, para que nós não venhamos nos deixar levar pela astúcia cilada do inimigo. Jesus sabia que sem a proteção de Deus, nós seríamos uma presa fácil. Se Deus não nos guardar, não adianta. A proteção que precisamos vem do Senhor. O cuidado que precisamos vem do Senhor. Aquele que está habitado no esconderijo do Altíssimo, ele descansa porque ele está habitado ali, ele está seguro ali. Como o pastor Moisés disse, confiança que Deus é que nos guarda, confiança é que Deus é que nos livra, confiança é que Deus que nos protege. Que bênção saber que a proteção de Deus é sobre a minha e sobre a tua vida. A proteção de Deus é sobre mim e a sua casa. A proteção de Deus é sobre o meu e os seus negócios. A proteção de Deus é sobre os meus e os seus filhos. A proteção de Deus é sobre a minha e a sua saúde. A proteção de Deus é sobre nós. Aleluia! E Jesus orou ao Pai pedindo isso. Jesus orou por nós, que lindo! Que maravilhosa graça! Jesus orou por mim e por você. Oh, Deus lindo! Salmo 91, verso 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho pede por mim e por você, e Deus Pai Todo-Poderoso nos guardará, nos livrará, nos protegerá. Aleluia! Que coisa linda! Jesus orou ao Pai por santificação. Verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação, separados, puros, fugindo do pecado, fugindo dos desejos da carne, fugindo daquilo que desagrada ao Senhor. Santificação, a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E Jesus ora a Deus Pai, pedindo para que nós sejamos santificados, para que o Deus Pai venha nos santificar, porque nós sabemos que essa santificação, essa purificação, ela vem através da verdade, porque quanto mais conhecemos a verdade, quanto mais mergulhamos na verdade, mais conhecemos os nossos pecados, as nossas fraquezas e as nossas falhas. E aí nós retornamos ao caminho. Ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Conhecer a verdade é conhecer a palavra. Sem a palavra não há santificação. Sem a verdade não há purificação. Porque é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que nos santifica, é a palavra de Deus que nos purifica. Jesus sabia que não seria fácil. Por isso ele intercedeu por mim e por você. Um seguidor de Cristo se torna puro e santo por meio da fé e obediência à palavra. A aplicação diária da palavra de Deus tem um efeito purificador em nós. A aplicação da palavra de Deus tem um efeito purificador em nós.
se estamos precisando de purificação, de santificação, aqui está o caminho. Aqui está a direção, a palavra de Deus. Jesus disse: santifica-os, Senhor. Santifica, Pai. Santifica na tua palavra. Santifica-os, Senhor, na verdade. As Escrituras tornam o pecado manifesto. Motiva-nos a confessá-los e nos guiam de volta ao caminho certo. Quer voltar ao caminho? Quer se santificar? Busque a palavra de Deus. Esteja envolto na verdade e ela nos purificará e ela nos santificará. Conclusão para nós nessa noite. Assim como Jesus orou ao Pai pelos discípulos, devemos orar um pelos outros. Jesus orou por nós. Expressou aqui no capítulo 17, leia depois na tua casa, é maravilhoso. Ele expressou aqui os desejos do coração dele ao Pai, em nosso favor. Em nosso favor, porque o verso 20 disse isso. Não somente por esse, mas por todos aqueles que vierem a crer na verdade. Então, se nós cremos na verdade, Jesus orou por nós e devemos orar um pelos outros. Esse é o desejo do Senhor. Assim como Jesus orou ao Pai, para que os discípulos vivessem em unidade, devemos viver também em unidade. Que haja um despertar em nós por unidade. Que haja um despertar em nós para sermos a igreja do Senhor. A igreja que se compadece, a igreja que está junto, a igreja que chora, a igreja que se alegra com o irmão, a igreja que se preocupa, a igreja que vai chegar na sua casa hoje e vai dizer: eu senti falta do irmão, eu vou mandar uma mensagem. Eu senti falta da irmã, eu vou dar um abraço nela. Eu senti falta do irmão, eu vou lá na casa dele. Eu senti falta. A igreja que, irmão, está precisando de uma ajuda, conta comigo. Viver em unidade, um desejo do coração de Jesus e um pedido ao Pai Todo-Poderoso. Assim como Jesus orou ao Pai para que protegesse os discípulos, temos a certeza também, somos protegidos por Deus. O Senhor Deus nos protege, o Senhor Deus nos guarda, o Senhor Deus nos livra, aleluia. Assim como Jesus orou ao Pai por santificação, devemos viver também em santificação. Buscar a palavra de Deus diariamente. Ali nós vamos reconhecer os nossos pecados, confessá-los diante do Senhor e sermos purificados pela palavra de Deus. Jesus orou por nós. Que bênção maravilhosa é saber que o Filho intercedeu e intercede por mim e por você. Então, não importa o que esteja acontecendo, feche os seus olhos nesse momento. Não importa o que esteja acontecendo, Jesus Cristo intercede por sua causa agora. Jesus Cristo intercede por minha causa agora. Jesus Cristo intercede por santificação pelas nossas vidas agora. Jesus Cristo intercede por proteção pela nossa vida agora. Jesus Cristo intercede por unidade, que a igreja viva em comunhão, em união, em unidade. Jesus intercede por nós agora. Jesus nos guarda, Jesus nos livra. A oração de Jesus, o desejo de Jesus, ele sabia que nós não suportaríamos sozinhos. E ele disse: não fique triste, eu vou para o Calvário, eu vou cumprir a minha missão. Vai ficar um povo no mundo, meu Pai. Guarda-os do mundo, livra-os do mundo, porque assim como o Senhor me enviasse ao mundo, eu os envio ao mundo também, para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. Jesus cumpriu a missão dele. Jesus se entregou naquela cruz, naquele Calvário, e agora deixa para nós uma missão. E nós vamos continuar essa missão, sabendo que somos guardados, protegidos pelo Senhor, santificados pela palavra, unidos em comunhão, porque era o desejo de Cristo. E assim seremos. Ó Pai,
Obrigada, Jesus. Obrigada por esse amor. Obrigada por essa graça, Senhor, maravilhosa, Senhor, sobre nós. Ó Pai, nós reconhecemos, Senhor, que não merecemos, ó Deus, mas somos gratos, Jesus. Somos gratos porque o Senhor intercede por nós e sabe as nossas necessidades, Senhor. Sabe que precisamos e que nós precisamos da ajuda do Teu Espírito em nossas vidas, que nós precisamos de proteção, que nós precisamos de santificação, que nós precisamos de unidade, Senhor. Ó Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo tão frágil e fraco como somos, orou por nós, pediu a Deus por nós e nós somos gratos por essa bondade. Jesus, que maravilhosa graça é saber que o Senhor ora por nós, intercede por nós, Pai. Obrigada por esse amor, Senhor. Obrigada pelo Teu sacrifício, Senhor. Obrigada pela Tua bondade, Jesus. Obrigada, Senhor. E estamos aqui porque a nossa fé está depositada totalmente no Senhor. Confiamos, Senhor. Confiamos no amor. Confiamos na graça. Confiamos na bondade. E confiamos no propósito ao qual nós estamos nesse mundo, Pai. Confiamos, Senhor. Confiamos, Senhor. Obrigada, Pai. Nós não merecemos, mas rendemos graça ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.